dia! Essa é a nossa sexta aula de português. E você vai abrir o seu livro didático na página 19, onde estaremos estudando a página 19, 20 e 21. O que vamos estudar hoje? Sobre sinônimos e coesão. Sinônimos ou sinonímia, que é a palavra que está escrita aí no seu subtítulo, é o quê? É a relação entre palavras que têm significados semelhantes. Para que a gente usa sinônimo? Para evitar a repetição de palavras. Por exemplo, aquele menino é muito bonito, charmoso, lindo. Então, bonito, charmoso, lindo são palavras sinônimas umas das outras. Eu posso substituir para me referir ao aluno. Nossa, que aluno bonito! E para mim não repetir bonito toda hora, eu posso usar sinônimos. Quando eu quero escrever um texto para ele ficar coerente, bem bacana, compreensível e claro, né? De uma maneira que o leitor possa entender, eu posso usar o quê? Sinônimos, para evitar a repetição de palavras. E o que é coesão? Coesão é o uso correto das classes gramaticais, não é verdade? Que conecta os elementos de um texto, deixando ele claro e preciso. Deixando ele, né, fácil de você compreender. Coesão também tem alguns sinônimos, igual conexão, ligação, sintonia, harmonia. É tudo sinônimos de coesão. Viu? Um texto coesivo, um texto coerente, é aquele texto que você tem facilidade de entender. As palavras elas não estão desorganizadas, e sim organizadas, coerentes e que tem sentido. É um texto com sentido, que você pega, lê e entende o que ele está querendo te informar. Na aula passada, nós vimos aí um poema de Paulo. Paulo o que, pessoal? Falei o nome dele? Paulo Leminski. E ele falou o quê? De água na lua, lua na água. Lua na água, água na lua. Tratava-se de um reflexo da lua na água. Agora você vai ler aí no seu livro um trecho de um noticiário falando da possibilidade de haver água lá na superfície, né? Lá no satélite natural, que é a Lua. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A crosta pode até ser inóspita e poeirenta, mas é só cavar um pouquinho para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. A pesquisa indica que há muito mais água enterrada no manto do nosso satélite natural do que imaginávamos. Então, o que esse texto está nos dizendo? Sobre a possibilidade de haver água na Lua, no satélite natural. Aqui fala que lá não é tão seco como aparece, né? Aquela aparência da Lua, aquela crosta grossa, não é? Quando você olha o desenho da Lua, não parece? Aquela crosta grossa? Pois é, aqui nesse noticiário nos dá a possibilidade de imaginar que lá na Lua tem água. É tanto que aí fala, né? Existe muito mais água na Lua do que se imaginava. Na fonte dessa notícia. Você vai passar para a página 20 para você começar a sua interpretação de texto, onde vai estar perguntando o que há entre comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski. O que há de comum? Os dois falam sobre o quê? Qual é a relação entre a lua e a água em cada um desses textos? Então a letra B já responde a pergunta da letra A. Se você for prestar bastante atenção, você vai compreender o que eu estou te dizendo. Aí na número 2 você vai reler o trecho da notícia e observar as palavras destacadas, que é superfície e solo lunar. A superfície não é essa parte de cima, igual a superfície terrestre. O solo lunar não é a superfície. Tem alguma semelhança entre essas duas palavras? A qual superfície do texto se refere? O que é superfície mesmo? Aqui tem um trechinho do dicionário. Você vai ver alguns significados, mas vai escolher o que melhor, né? O que melhor condiz com o nosso texto, com o significado do nosso texto, que é aqui, ó, extensão de uma área limitada. Superfície, né, ela é a extensão de uma área limitada
limitada, ela é a aparência, aspecto exterior, características diretamente observáveis de algo ou de alguém ou de uma situação. E ela também é a configuração geométrica com duas dimensões. Mas aqui nós estamos falando de quê? De uma extensão de uma área limitada. Qual é a acepção que melhor define a palavra superfície citada na notícia? A expressão solo lunar pode ser considerada o quê? Equivalente à palavra superfície? Solo lunar é igual a uma superfície? É uma superfície? Ou é oposta à superfície? Tem alguma diferença? Ou quer dizer a mesma coisa? Ou seja, solo lunar e superfície são palavras sinônimas ou não? Na letra D, converse com os colegas e o professor responda por que o autor do texto usou uma expressão equivalente para se referir à superfície lunar, à superfície da Lua. Nós usamos palavras diferentes para nos referirmos às outras, por quê, pessoal? Para evitarmos repetições nos nossos textos, para evitar que o texto fique cansado, que o texto fique sem sentido, ou que o texto fique até enjoado, né, para a gente ler. Então, é por isso que nós usamos palavras sinônimas. E é por isso também que nós usamos os pronomes. Lembra lá de uma outra aula que eu falei sobre isso? Nós usamos para quê? Para evitar as repetições nos textos. Você vai observar a frase retirada da notícia e vai reescrever a frase substituindo a palavra magnífica por um sinônimo. Que palavra nós podemos substituir por magnífica? Essa palavra é muito bacana, não é, pessoal? Magnífica pode ser espantosa, esplêndida, maravilhosa. E aí, você vai pegar seu QR Code e aqui no Britânica e vai ver essa informação mais precisa. E vai reler o trecho da notícia presente na questão 1. Que expressão pode ser usada para substituir a palavra lua? A palavra lua ela pode ser substituída por qual outra palavra? É isso aí. A nossa aula de português de hoje sobre sinônimos e coesão vai ficar por aqui. E boa sorte aí na atividade. Bye!